Boa noite. Boa noite. Vamos ver se a chuva deixa essa live acontecer, né? Porque eu não sei como tá na casa de vocês, mas na minha tá uma chuva enorme. Hoje eu vou falar sobre limites. Tenho certeza que todo mundo sabe dar limite, né? Todo mundo arrasa no limite. Só que não. O trenzinho difícil de fazer. Simples, mas difícil. E eu vou explicar pra vocês o porquê que é tão difícil e como fazer ser mais fácil. E no final também eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Fiquem até o final, que vocês vão adorar. É muito legal isso que eu vou falar. Vou esperar só um minutinho o pessoal entrar. Tudo que eu não consigo dar é limites. Vamos aprender hoje. Hoje é o dia. Gente, deixa eu aproveitar que eu tô esperando uns minutinhos e falar que eu fiquei arrasada. Porque eu achei que eu ia arrasar no sentido positivo da palavra, porque eu ia colocar Instagram e YouTube. E aí eu fui colocar o YouTube, eu tenho que solicitar 24 horas antes. Só amanhã eu vou poder fazer live. Aí não vai dar. Aí fiquei arrasada. Achei que eu ia bombar nas redes, mas não deu muito certo. Mas aqui fica gravado, depois eu subo no YouTube também. Vai ficar gravado tanto no meu perfil quanto no YouTube, para quem prefere o outro canal. Vamos então começando, né? Hoje nós vamos falar sobre o limite. O quanto pode ser elegante dar limite para as pessoas. E utilizar o limite como uma ferramenta para que eu possa estar mais presente, né? O não como uma ferramenta de presença, como estava ali na divulgação da live. Por quê? Porque muitas vezes... Ai, tá piscando a luz aqui. Voltamos. Porque muitas vezes o que me faz não estar comigo, não estar presente, não estar... como que é a palavra? Não estar disponível. Não sei se vai dar muito certo. Mas vamos lá. Vocês estão aí, estão me vendo, dá um sinalzinho pra mim. Que eu tô online ainda. Márcio, vem cá. Vem. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Olha aqui, quem tá com medo. Vai ficar aqui, deitado. Enfim, muitas vezes o que faz a gente não conseguir estar presente nas coisas é porque a gente tá sobrecarregado. Obrigada, Karina. É porque a gente tá sobrecarregado fazendo coisas que não são nossas. Fazendo coisas que a gente poderia não estar fazendo. E aí a gente precisa entender que o não já é uma frase completa, né? A gente não precisa se justificar. Não deveria, né? Isso não deveria ser cobrado. Uma justificação, não, por quê? Não, porque não. O não já é completo. Então, a gente não precisaria estar o tempo todo justificando o porquê não. Mas, como as pessoas muitas vezes precisam dessa justificativa, então eu vou trazer aqui para vocês uma forma, na verdade, para vocês conseguirem ter mais leveza ao falar não, né? E também uma explicação do porquê é tão difícil. Então, a falta de limites, ela é algo muito típico na nossa era, né? Na nossa geração. Então, a gente não consegue lidar com limites, não consegue impor limites. Só que a questão é, não impor limites custa muito caro. Se a gente não estabelece limites claros, alguém vai estabelecer. E o problema é que quando o outro estabelece limites, geralmente invade muito da gente, né? E isso é muito ruim, isso adoece muito a gente, física e emocionalmente, né? Tem muitas doenças físicas que vêm de invasões que a gente vai sofrendo aí no decorrer da nossa vida. Então a pior parte é que se eu não coloco o limite de alguma forma, alguém vai pôr, né? E se esse alguém não sou eu, então esse é um problema. Estabelecer limites, eles nos dá poder,
né? Um poder que protege o nosso tempo, que protege a nossa saúde, que protege a nossa sanidade mental. Você quer participar da live, então, é isso. É isso. E aí, não conseguir impor limites distrai a gente do nosso propósito, distrai a gente dos nossos objetivos, porque vamos imaginar uma corrida. Tá, eu tenho 500 metros para correr. Então, o meu objetivo é chegar ao final dessa corrida. Mas aí, no meio do caminho, e aí eu tô com a minha mochilinha, né? Eu tô com a minha carga, tô com as minhas questões, tô correndo com as minhas questões. Mas aí, no meio do caminho, as pessoas vão solicitando que eu ajude elas com a mochila delas, que eu ajude elas com alguma... E aí eu vou pegar na mochilinha de um, a mochilinha de outro, a mochilinha de outro. Por mais que eu chegue ao final, que é o meu objetivo, quanto tempo mais será que eu vou demorar para chegar a esse final? Isso se eu chegar ao final do meu objetivo. Então, a gente não colocar limites influencia também no nosso propósito, a gente a conseguir cumprir os nossos objetivos com leveza, né? Às vezes a gente até consegue cumprir, igual o exemplo que eu dei da corrida. Mas qual vai ser a carga disso, né? O quanto que eu não vou estar pesada no decorrer disso. Ei! Tá querendo participar, mas tá chovendo, tá trovejando, relampeando, fazendo barulho, e aí ela fica enlouquecida latindo. Enlouquecida. Imagina no meio da madrugada isso. Acontece também. Enfim, então, outro ponto importante pra gente trazer é que... Vem cá. Vem. Vem no colo, você parar de latir. Vem. Vem, cabeção. Outro ponto importante pra gente falar é que quando a gente tira o problema dos outros pra gente ajudar, ou seja, quando a gente não impõe limite, e aí a gente acaba pegando uma responsabilidade que não é nossa, a gente tira do outro também o potencial de conseguir lidar com o problema dele. Cada um é aquela coisa, Deus não dá a cruz mais pesada do que aquela que a gente pode carregar, né? Todo mundo sabe disso, isso é uma frase que a gente escuta em qualquer lugar. A questão é que a gente não acredita na capacidade do outro. E isso é um dos motivos que faz com que a gente pegue, não dê limite e pegue as coisas deles para resolver. Então, deixar com que o outro resolva a situação dele, né? Ou às vezes busque outra pessoa, porque às vezes não é algo... Mais pra frente eu vou dar um exemplo para vocês entenderem também. Às vezes não é algo necessariamente que é para você resolver no lugar dele, mas para você colaborar de alguma forma. E aí às vezes ele precisa de outra pessoa, mas a gente precisa, na verdade, ter a possibilidade de escolha, porque muitos dos nossos sims são no automático, né? São na dificuldade de dizer não. E aí é que mora o perigo, porque eu perco a possibilidade de escolha. E isso traz um risco muito grande pra gente. Então, não resolver o problema do outro é igualmente benéfico para as duas partes, né? Tanto para nós quanto para o dono do próprio problema, pro dono do problema, né? Porque pra gente deixar isso, pra gente deixar a nossa vida mais leve, a gente precisa dar o limite, a gente precisa dizer não, né? E dizendo não é quando eu não saio do meu lugar. Então eu tenho aqui a minha cadeira, para eu ajudar alguém, eu preciso sair da minha cadeira. E isso já deixa pesado. Quando tá pesado é porque eu tô fora do meu lugar. Isso é um sinal que a gente precisa aprender a identificar. E aí também pro dono do problema, pra ele é muito bom, por quê? Porque ele vai conseguir ver a força que ele tem quando ele conseguir solucionar o problema dele, quando ele conseguir encarar o problema dele, para conseguir resolver suas próprias questões. E aí muitas pessoas se queixam de não serem respeitadas, de não serem respeitadas de uma forma geral, mas quando você vai analisar essa situação, é porque essas pessoas não colocam seus limites, não colocam limites claros, não delimitam esses limites. E aí, quando eu não delimito o meu limite, o outro vem e delimita o dele, né? E coloca a cerquinha dele um pouco mais do que o que eu permitiria que ele tivesse colocado. E isso é um tipo de invasão.
né? E isso, nesses momentos, eu vou me sentir, sim, invadida, vou me sentir desrespeitada, né? Vou me sentir invadida mesmo, né? E a gente só é realmente livre quando a gente consegue estabelecer os limites. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais para a gente poder entender uma das raízes dessa dificuldade. Quando a gente tem dificuldade de pôr limite, na verdade a gente tem medo. Medo do quê, Thaís? A gente tem medo de perder o pertencimento. O que seria isso? Tem medo da rejeição, tem medo do outro não gostar de mim, tem medo de eu não ser aceita, né? Esse é o nosso medo. Vamos pensar, então, entender essa questão do pertencimento. Né? Por mais que a pessoa fale assim, eu tô cagando porque o outro pensa, eu não tô nem aí. Tá assim, a gente no fundo, lá no fundo, a gente se preocupa. Por quê? Por conta da questão do pertencimento. Então vamos pensar, o ser humano é o único animal, que precisa de alguém um pouco maior para cuidar dele. O ser humano é o único animal que precisa de alguém um pouco maior para cuidar dele, para que ele sobreviva. Nenhum outro animal tem essa necessidade extrema quanto o ser humano tem. Então vamos pensar os outros animais. Eles conseguem sobreviver sem necessariamente ter um cuidador. Né? Eles conseguem se alimentar, eles conseguem se locomover, eles conseguem... É mais difícil? Sim, mas eles conseguem, eles dão conta, né, de sobreviver de alguma forma. O ser humano não. Imagina um bebê. Um bebê não consegue comer, não consegue se mexer, não consegue se locomover, não consegue fazer nada sem ter um cuidador. Então, o que o nosso inconsciente entende? Que para que eu sobreviva, eu preciso estar em grupo, eu preciso pertencer a alguém, a algum grupo, a algum local. E aí fica uma das questões com relação à dificuldade de impor limites, da dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o pertencimento. O pertencimento está ligado à sobrevivência. Ai, Thaís, mas racionalmente eu sei que não tem nada a ver. Eu sei que racionalmente você sabe que não tem nada a ver. Eu também racionalmente sei que não tem nada a ver. A questão é que 95% das nossas ações está baseada no nosso inconsciente. Essa é a questão, esse é o Paranauê. E quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente se aprofundar, mais leve fica da gente conseguir fazer escolhas mais assertivas, da gente conseguir colocar limites sem grandes atritos, né? Que isso é uma coisa que eu vou trazer para vocês daqui a pouco também. E... Deixa eu chover, rapaz. Vem cá no colo. Enfim, tendo isso em mente, então, que o pertencimento ele tá ligado à sobrevivência, então, inconscientemente, né, ao ter dificuldade em pôr limite, nós temos medo de perder o pertencimento, né? Ou seja, de não conseguir sobreviver. E aí a gente acaba pensando com o nosso cérebro primitivo, a gente não consegue pensar racionalmente e tudo mais. Não consegue se eu não tenho esse conhecimento, não consegue se eu não busco ferramentas para fazer, né? Porque não é impossível, eu disse que é difícil se a gente não tem essas coisas que eu tô falando tudo. Por outro ponto também, um outro ponto que colabora, é importante trazer a questão do egoísmo. A gente foi criado de uma forma que não pode ser egoísta. Tem que dividir, tem que ajudar, tem que, né? A gente foi criado com essas falas. Tem tanto uma questão de criação quanto uma questão religiosa. O egoísmo acaba sendo pecado, né? A gente não pode. Nós temos que ser generosos, nós temos que ajudar o próximo, enfim, tudo mais. Então tem questão de criação, tem questão de religiosa. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. E aí a gente precisa ter clareza disso. Qual que é a questão? Quando eu digo sim para alguém, sem avaliar, sem pensar, sem ver de fato todas as coisas que... Sem avaliar todos os pontos, se realmente isso é necessário, se não é necessário, se eu posso, se eu não posso. O que acontece? Quando eu digo sim para alguém, eu tô dizendo não para mim. Então vamos pensar no exemplo da corrida. Eu tô correndo e aí de repente alguém pede para eu carregar a bolsa dele porque tá pesada. Tá, mas a carga
Ele que escolheu. Como que eu vou carregar a minha carga e a carga dele nessa corrida? Né? Então a gente precisa avaliar, não, peraí, todos nós estamos correndo, cada um com a sua carga, eu não preciso levar a sua carga, né? Vamos imaginar que a pessoa se machucou, já é um caso diferente, entende? Eu posso ajudar aqui nessa corrida um pouco, porque ela se lesionou, ela machucou um pouco e tudo mais. Enfim, são coisas que a gente vai avaliando. A questão é, a gente não avalia, a gente só diz sim, porque a gente se apega unicamente nessas questões primitivas do pertencimento, do não pode ser egoísta, e aí a gente não analisa, não reflete, não pensa para conseguir dar uma resposta mais assertiva, né? Então o fato de eu dizer não em determinadas situações não tem nada a ver com o egoísmo, não tem nada a ver com não ter compaixão, tem a ver com a questão de equilíbrio, né? Eu preciso pensar e conseguir refletir para ver se isso faz sentido, se isso não faz sentido, né? E aí a gente precisa partir do pressuposto também de que cada um tem capacidade suficiente de resolver os próprios paranauê. Cada um consegue resolver seus paranauêzinhos. A questão é que às vezes a gente acha que o outro não vai conseguir resolver tão bem quanto eu, que eu tenho muita capacidade, e aí eu saio do meu lugar e vou para um lugar arrogante. Um lugar onde eu olho e falo assim, eu sou maior, inconscientemente a gente pensa assim, às vezes até conscientemente, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou foda e eu consigo resolver, você não, você é um coitado, você é uma coitada, você precisa que eu faça, né? Você precisa que alguém faça, porque você sozinho não dá conta, e isso não é uma verdade, cada um tem a sua capacidade, cada um tem capacidade suficiente para resolver os próprios paranauês, a gente é que não deixa eles resolverem. Enfim, eu não tô dizendo, gente, aqui que é pra gente ir pra um outro extremo de dizer não pra todo mundo, de recusar tudo, né? Eu quero deixar claro que eu estou falando pra gente buscar o equilíbrio. Estou falando pra gente buscar o equilíbrio, conseguir parar um minuto e analisar. Isso é necessário mesmo? Isso não é necessário? Será que eu sou a melhor pessoa para poder ajudar? Será que tem alguém que pode ser melhor que eu? Será que ele sozinho não consegue resolver isso? Não consegue, né, dar esse passo, fazer essa decisão, resolver esse paranauê, enfim, que seja? Então a gente precisa ter tempo, se dar o tempo, na verdade, se dar o tempo de se questionar, né? E uma outra coisa também interessante da gente pensar é que, assim, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Não já é uma frase completa. Partimos disso. Não já é uma frase completa. E aí a gente tem que também se apegar a perder essa necessidade, ou reduzir, pelo menos, no máximo que a gente conseguir. Eu sei que não é fácil, eu também passo por isso. Reduzir essa necessidade de querer agradar o outro, essa necessidade de validação do outro. Porque a gente faz, muitas vezes, esperando a validação, esperando, nossa, você é muito boa, você é maravilhosa. E às vezes essa validação não vem, ou quando vem, não satisfaz do jeito que a gente gostaria que satisfazesse. Por quê? Porque no fundo, a gente está tentando tapar feridas da infância, né? A infância e a adolescência é o solo que a gente pisa o resto da nossa vida. Então, quando a gente está buscando agradar, quando a gente está buscando pertencimento, quando a gente está buscando a validação, é a nossa criança interior que está gritando, que está pedindo, que está solicitando para ser vista, para ser olhada. Eu tô acelerando um pouco o tema, porque o tempo aqui tá muito ruim, tá meio que piscando a energia, e eu tô com medo de eu não conseguir falar tudo o que eu separei para falar, mas vai dar, vamos cruzar os dedinhos que vai dar certo. Enfim, voltando. E aí, né, voltando, a gente precisa entender que quando eu digo sim pro outro, eu estou dizendo não pra mim mesma. E essa é uma questão adoecedora, né, física e emocionalmente. Agora, eu vou trazer pra vocês uma possibilidade pra gente conseguir fazer recusas sem ser agressivo. Não é fácil, como eu já disse, exige treino, a gente precisa treinar. Tudo que a gente quer fazer, a gente treina.
Então, se eu começo um novo trabalho, eu faço várias vezes aquela função para que eu fique boa naquela função. Se eu quero aprender a dirigir, eu dirijo várias vezes para que eu fique boa dirigindo. Se eu quero fazer academia, ter um corpo bom, eu tenho que fazer várias vezes para que o meu corpo fique do jeito que eu quero. Eu preciso me alimentar bem para o meu corpo, sabe? É todo dia que eu tenho que me alimentar bem, não é um dia só. Então, com questões emocionais é assim também. Eu preciso treinar. Às vezes eu vou treinar sozinha, no espelho. Às vezes eu vou treinar na prática mesmo, com alguém. Mas a questão é, quanto mais eu fizer, mais leve vai ficando, né? Da primeira vez, pode ser que não seja tão simples assim, mas das outras, né, provavelmente vai ficando mais simples. Um outro ponto também é que vão ter pessoas que vai ser mais fácil a gente dizer não, a gente colocar limite, e vai ter outras pessoas que não vai ser tão fácil assim, né? Que a gente vai acabar deslizando, que a gente vai acabar dizendo sim. Mas eu posso dizer não depois que eu disse sim também. Nada é definitivo. Nada é definitivo nessa vida. Então, pode ser que às vezes eu não consiga dizer não na hora, mas depois que eu parei, refleti, que eu tive o meu tempo, eu posso retornar e falar, olha, eu disse sim, mas na verdade eu não vou conseguir, tá tudo bem, e aí é isso, né? Eu achei que eu pudesse dar conta, mas isso não vai ser possível, eu acabei pensando melhor, enfim. Então, às vezes eu não consigo falar o não na hora, eu não consigo impor o limite na hora, mas eu posso voltar atrás depois. Voltar atrás e falar, olha, eu achei que dava, mas agora não dá mais. Mas aí eu vou trazer pra vocês, são 4 passos que eu separei. Pega papel e caneta, já anota no bloco de nota, no bloco de nota do celular, não, senão você vai sair da live e você não pode sair da live, então. Então pega papel e caneta e aí você vai anotar cada passo que eu vou dar. São 4 passos. E quando é com família é muito difícil. Sim, tem pessoas que é mais fácil falar não, tem pessoas que é mais difícil falar não. Dentro ou fora da família. Dentro da família vai ter pessoas que são mais fácil, que é mais fácil dizer não, colocar o limite. E tem pessoas que é muito mais difícil a ponto de você não conseguir nem voltar atrás. Mas a questão é, primeiro a gente se conscientiza, depois a gente vai tentando dar passos. Às vezes a gente recua um passo, mas vai dar um outro pra frente, enfim. Isso, exatamente, é libertador quando a gente consegue. Ser difícil não significa que é impossível. Nada é impossível quando a gente quer, né? A gente consegue qualquer coisa que a gente queira. A gente só precisa estar bem estruturado, a gente só precisa ter ferramenta, ter conhecimento, né? Eu parto do pressuposto de que qualquer mudança acontece e que quando o primeiro passo está no conhecimento. Então, eu preciso primeiro conhecer a estrutura, conhecer o porquê, né? Por exemplo, conceitos, igual essa coisa do pertencimento que eu falei pra vocês e tudo mais. Depois eu identifico ferramentas, que é isso que eu vou trazer os 4 passos pra vocês agora. E aí eu começo a aplicar, e aí eu só vou me desbloquear, eu só aprendo a dirigir dirigindo. Eu só aprendo a dizer não dizendo não. É fato. E aí a gente precisa ir pra prática. Então, primeiro passo. Sempre que a gente vai falar algo não, sempre que a gente vai falar algum não, é importante, primeiro a gente vai avaliar, né? A pessoa vai chegar, perguntar e tal, e aí a gente vai avaliar. Posso fazer? Não posso fazer? Vamos imaginar que você não quer fazer. Então, como seria mais assertivo começar? Validando a pessoa. Como? Olha, fulano, eu agradeço muito por você ter lembrado de mim. Porque eu acredito que isso mostra que você acredita em mim, que você confia no meu potencial, né? Então eu fico realmente feliz de você ter pensado em mim pra te ajudar nessa determinada coisa. Então começar validando, começar dando esse tipo de feedback já reduz a guarda de boa parte das pessoas, e isso é muito bom. Esse é um primeiro passo que é muito bom. No segundo passo, para o não, o que é interessante a gente fazer? Ser sincera com respeito e educação. Então, retomando lá, primeiro eu agradeço, né? Porque isso mostra que a pessoa confia em mim, que acredita em mim, que acredita no meu potencial. Mas sendo bem honesta,
eu não tenho como me envolver nisso. Então, valida, agradece e diz que não tem como se envolver nisso. Segundo passo. A gente não, lembra que no começo eu comecei falando que não já é uma frase completa. Mas como, por todas essas outras coisas que eu trouxe, a gente tem essa necessidade ainda de reduzir, de agradar, enfim, por medo de perder o pertencimento e tudo mais, a gente, para se sentir mais leve, a gente precisa seguir alguns passos, a gente precisa dar algumas explicações, né? Só que eu não preciso discorrer um TCC para falar não. Então eu posso ser sucinta, eu posso, né, falar pouco, que a mensagem já vai estar dada. Eu não preciso então me prolongar muito, né? Então, sendo bem honesta, eu não tenho como me envolver nisso. Ou seja, eu já estou dizendo não sem dizer não, exatamente. Um ponto importantíssimo, muito, muito importante para vocês terem anotado também nesse passo. Não é necessário se desculpar. Não tem a necessidade nenhuma de pedir desculpa por estar dizendo não. Você não está fazendo nada de errado, absolutamente nada de errado em dizer não. Nós temos todo o direito de recusar qualquer coisa. É um direito que nós temos. Não tem por que a gente se desculpar. Então, não precisa falar, me desculpa, mas eu não vou conseguir, né? Eu sinto muito, né? Eu sei que muitas pessoas, eu tenho muito costume de às vezes falar, sinto muito, me desculpa, tal, mas é uma coisa que eu até tenho segurado bastante, porque não é errado, né? Não é nada de errado. Então, vamos tentar segurar essa desculpa, porque nesse momento ela não cabe. A gente não tem que falar, me desculpa, mas eu não consigo te ajudar. Não, olha, sendo honesta, eu não vou conseguir me envolver nisso, eu não vou conseguir fazer isso por você. E vamos tentar tirar um pouco isso da nossa cabeça de se desculpar como se fosse algo errado, um crime, eu não estar fazendo o que a pessoa pediu, o que a pessoa solicitou. Como um passo 3, então, é importante mostrar que isso também é um ato de cuidado, né? Então, como seria isso? Dá pra você falar algo parecido assim: eu prefiro dizer não pra você do que não conseguir entregar o que você espera, o que você precisa, né? Do que não estar 100% com você, do que não dar o meu melhor, né? Vamos pensar num trabalho. O chefe chega, você tem 5 coisas pra fazer, o chefe chega e te dá mais 2. Uma resposta seria: chefe, ok, o senhor quer que eu faça isso, eu posso fazer, mas dessas 5, qual eu vou não fazer para que eu faça essas outras 2? Porque senão eu não vou fazer nada bem. Tem muita coisa e tudo mais, então é uma possibilidade da gente fazer, né? Chefe, eu agradeço por você ter pensado em mim, porque isso mostra que você confia no meu potencial, mas eu não consigo fazer 7, eu consigo fazer 5. Dessas 5 que o senhor já me deu, o que eu preciso não fazer para eu fazer essas 2? Entende? Ou é essencial eu fazer essas 2? Então, essas aqui, qual não é essencial? Sabe? Então, em qualquer lugar cabe o não. Como um quarto passo daí, o que é legal também pra gente fechar, né? A gente trazer uma esperança pra pessoa. Desejo que você encontre alguém que esteja 100% no seu projeto, né? Caso a pessoa precise de alguém pra poder fazer aquilo que ela precisa fazer. Ou então, eu tenho certeza que você é plenamente capaz para fazer isso, para executar, né? Enfim, para fazer muito bem. Eu sei que você consegue. Tipo você dar uma esperança mesmo para a pessoa, né? De que ela vai conseguir resolver o que ela precisa. Mas você não é a peça que ela vai precisar agora, que pode ser outra ou ela mesma. E aí fica um bônus para fechar isso, né? O que é legal fazer também? Tipo uma sugestão para a pessoa, sugestionar, na verdade. Finalizando, tipo assim, eu tenho certeza que você vai entender. Porque daí a gente já deixa subentendido ali que é pra pessoa entender, entendeu? É tipo uma conversa entre linhas. Então, recapitulando. Agradecer a pessoa. Olha, eu quero agradecer porque você pensou em mim e eu, né, tô lisonjeada porque isso mostra que você acredita em mim. Segundo passo, sinceridade com respeito. Sendo honesta, eu não vou conseguir me envolver nisso dessa vez, ou me envolver nisso com você, né?
não se desculpar, não esqueça de não se desculpar. Anote na mão, não se desculpe. Que é um hábito, né, que muitas vezes a gente tem. Depois disso, a gente fala que, tipo uma justificativa, olha, eu prefiro não entrar do que não conseguir me entregar do jeito que você quer, não te dar o que você espera de mim. E como quarto passo, dar essa esperança, né, de eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que vai estar 100% com você, ou, caso ela não precise de alguém, eu tenho certeza que você vai dar conta, porque você é foda e você vai conseguir sozinho. E a sugestão do final de eu tenho certeza que você vai entender. Eu falei que eu ia dar um exemplo pra vocês de uma situação que aconteceu comigo. Em novembro do ano passado, eu recebi um contato de uma editora me convidando para fazer um capítulo de um livro que eles iam lançar agora em março, abril, se não me engano. E aí eu fiquei muito tentada em aceitar, porque aumentaria a minha visibilidade, né? Eu estaria num capítulo de um livro, isso traz credibilidade, né? Enfim, eu fiquei muito tentada e aí eu disse que eu ia pensar nas possibilidades e a pessoa me trouxe tudo como funcionava e tudo mais, e aí eu comecei a pensar nas coisas, né? Se sim, se não. E aí eu percebi que para eu escrever um capítulo de um livro, mesmo que não fosse 1 milhão de páginas, né? Não fosse o livro inteiro, fosse só um capítulo, mas para eu escrever minimamente bem, que é o que eu gosto de fazer, né? Assim, não ia fazer de qualquer jeito, não ia jogar numa inteligência artificial, eu ia de fato buscar fontes, escrever, pegar meu conhecimento, né? Enfim, eu ia me debruçar nisso, eu ia precisar deixar alguns dos meus projetos. E eu não estava disposta nem a deixar alguns dos meus projetos, nem a tirar o pouco tempo que eu já tenho com a minha família. Então eu pensei que o melhor para mim seria dizer não. Mas não foi fácil. E aí eu conversei com a pessoa, falei, olha, fico muito lisonjeada de vocês terem me encontrado, né? Eles me encontraram pelas redes sociais. Falei, isso mostra que o meu trabalho tá atingindo lugares, né? Eu me sinto realmente feliz com isso, mas não vou conseguir entrar nessa, infelizmente, porque eu não vou conseguir dar o meu 100%, né? Eu não vou conseguir fazer bem feito como eu gostaria de fazer. E aí eu usei exatamente esses passos, sabe? Tenho certeza que vocês vão encontrar outra pessoa que vai estar disponível, que vai estar inteira nesse projeto. E eu tenho certeza que vocês também vão entender a minha posição. E aí a pessoa até insistiu ainda um pouco, né? Porque fazia parte ali da questão do trabalho dela. Mas logo entende e tal, e aí as portas ficam abertas e tudo mais. Então, assim, foi um ponto que foi difícil falar não, mas que foi necessário, porque eu precisei avaliar, entender que não cabia naquele momento na minha vida, né? Mas passou. Falar não pra família, igual a Mica falou aqui mais cedo, é difícil porque a gente convive muito, né, com a família. E aí tem pessoas da família que têm mais peso na nossa vida, tem pessoas que têm um pouco menos de peso, e as pessoas que têm mais peso na nossa vida é muito mais difícil dizer não. Mas é necessário dizer não. É necessário para nossa relação, é necessário para nossa sanidade, tanto para nossa relação, né, eu com a pessoa que pediu, quanto com a minha relação comigo mesma. Nós enquanto família, nós enquanto sociedade. Enfim, o não é uma questão essencial, tanto para a nossa sobrevivência, quanto para a nossa sanidade mental e física. E a questão, assim, nós vamos encontrar resistência. Ninguém gosta de ouvir não. A gente não gosta de ouvir não. Quando a gente pede, a gente quer receber. A gente não quer que a pessoa fale, e não vai dar. Ninguém quer, ninguém gosta de receber um não. É difícil dizer o não, mas é ruim também receber o não. Então, a gente vai encontrar resistência. Não existe uma fórmula mágica, uma pílula que a gente tome e que fique fácil, simples, mole, que todo mundo vai aceitar e dar corações pra você ainda. Não tem. Mas, até porque cada um tem as suas questões, cada um tem os seus traumas, cada um tem as suas dificuldades. E isso que vai agravando cada coisa que a gente vai fazendo na nossa vida. Mas a gente não pode cair na armadilha de querer agradar
de querer ser validado, de, né, ficar tão preso ao pertencimento, porque dizer não, na verdade, não faz com que a gente perca o pertencimento, mas a gente tem medo que isso aconteça, né? Ah, e pessoas podem deixar de falar comigo se eu dizer não? Pode. Mas será que isso vai ser necessário realmente para a minha sobrevivência? Né? Então a gente vai, na verdade, avaliando, refletindo. E aí a gente não pode cair nessa armadilha de querer agradar. Ai, que susto! Como que eu vou gravar essa live, gente, com esse monte de susto que eu tô levando? Para, rapaz! Vem aqui comigo. Vem! Enfim, ó, a Eva não tá dando trabalho, mas essa criança tá. Enfim, então, retomando. A gente não pode cair na armadilha de querer agradar, né? Porque a gente vai desperdiçar, na verdade, energia de vida, tempo de vida, e isso a gente não pode deixar acontecer. Enfim, esse era o tema que eu tinha que trazer para vocês, e agora eu vou contar para vocês uma coisa muito legal que vai acontecer. Eu e a Karina, do Celebrar Eventos, estamos organizando um evento no mês de maio em comemoração ao Dia da Mulher. É um evento que vai ser uma imersão. Ela se chama Essência Feminina. Vai ser lá no Celebrar, vai ser no dia 5 de março, numa quinta-feira, começar às 19 horas. Vai ser um evento muito gostoso, que eu vou trazer várias questões do feminino, que eu vou trazer um pouco de conteúdo, porque como eu disse nessa live, a nossa transformação começa com o conhecimento. Então eu preciso entender como a gente funciona, eu preciso entender, né? Não vai ser nada maçante, não vai ser uma palestra, mas eu vou trazer um pouco de reflexão para vocês, eu vou trazer um pouco de conteúdo, sim. E também vou fazer algumas meditações guiadas, nós vamos fazer alguns exercícios sistêmicos pra gente dar uma destravada nesse nosso feminino, pra gente conseguir viver com mais leveza e pra gente conseguir prosperar na nossa vida, né? Então vai ser um evento presencial. Vocês precisam fazer a inscrição, tanto pelo meu telefone, né? Ou aqui pelo Instagram também dá pra fazer, quanto com a Karina também é possível. Então, façam suas inscrições pra gente se encontrar no dia 5, né? Numa quinta-feira, às 19 horas. E vai ser um evento muito gostoso, onde nós vamos evoluir todas juntas. Eu trago bastante que o feminino, ele se fere no feminino. Então, nossas feridas vêm muito das questões do feminino do nosso sistema. E a magia tá que ele também se cura no feminino. Então vai ser um evento de mulheres, onde a gente vai se abraçar, onde a gente vai adquirir conhecimento, onde a gente vai conseguir evoluir muito e vai ser uma imersão muito gostosa. Então vai ser no dia 5, no Celebrar. Façam suas inscrições. Nós colocamos um valor simbólico de R$20 pra gente ter esse equilíbrio de troca. E eu espero vocês lá. Mais uma vez, as inscrições são feitas ou pelo nosso Instagram, meu e da Karina. Eu também vou colocar no feed para vocês terem as informações. Dia 5 de março, quinta-feira, 19 horas, no Celebrar Evento. Vai ser uma delícia, eu aguardo vocês. E acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que gostariam de perguntar? A Karina é essa que tá falando aqui embaixo, tá? Então, quem já conhece ela pode fazer a inscrição com ela. Vai ser muito top mesmo, Luísa. Vai ser uma delícia. Aguardamos vocês lá. Vai ser simples, né? Nós não vamos fazer uma super produção, mas vai ser incrível, maravilhoso. Eu tô preparando, assim, uma programação deliciosa de fazer e de participar. Então, eu estou vivendo isso, eu e a Karina, nós estamos vivendo isso já faz uma semana. Boa, Karina. Você disse mais um ponto também importante. A Karina falou assim, às vezes temos que avaliar os ganhos secundários.
nós sempre temos ganhos secundários, sempre. O que são ganhos secundários? Não necessariamente é uma coisa boa na nossa visão, mas é uma coisa que está ligada ao pertencimento. Então, vamos pensar numa criança. Se a criança não tá comendo, aí tá lá na hora do almoço e a criança não tá comendo. O que o pai e a mãe faz? Fica em cima da criança. Não, tem que comer, mais uma colherada, vamos comer sim. Às vezes estão brigando, alguma coisa assim. E aí o que acontece? O ganho secundário é que o fato da criança não comer faz com que os pais fiquem em cima dela. Talvez se ela estivesse comendo certinho, ninguém tava nem olhando pra ela, entende? Então é um ganho secundário, mas tá brigando, mas tá lá em cima. Então a dificuldade do ganho secundário é que às vezes a gente fala assim, mas é ruim, mas a pessoa é isso que tá fazendo o outro olhar pra ela, entende? É isso que tá fazendo o outro estar com ela. Então, nesse exemplo da criança, se a criança estivesse comendo, talvez ninguém tava nem olhando pra criança. Tava cada um num canto e a criança lá comendo sozinha. Para vocês terem noção quanto que o nosso inconsciente é inteligente. Inteligente e primitivo ao mesmo tempo, né? Porque ele podia dar uma facilitada na nossa vida. Mas o que facilita é o conhecimento e conseguir ferramentas e estratégias para a gente ir desenvolvendo isso. Enfim, então o ganho secundário não necessariamente na maioria das vezes, na verdade, não é uma coisa boa. Né? Na maioria das vezes é uma coisa difícil, é uma coisa que, né, como esse exemplo que eu dei. Vamos pensar num adulto. Um adulto que tá sempre endividado. Vai ter alguém, ele tá endividado porque vai ter alguém que tá sempre resolvendo o pepino dele. Né? Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um irmão. Né? Mas é ruim tá endividado. É ruim tá endividado. Só que isso tá fazendo com que ele se ligue a alguém, com que ele pertença a algum lugar. Entende? Então tem alguém olhando pra ele. Então, o ganho secundário é uma das coisas que dificulta também a gente a dizer não, que é difícil de identificar, porque não necessariamente é uma coisa boa. Tô ganhando milhões, tô ganhando um carro, tô ganhando, sei lá, beijos e abraços. Não necessariamente é uma coisa boa, mas é uma coisa que faz a gente se vincular ao pertencimento, entende? O nosso inconsciente entende que desse jeito eu tenho pessoas, desse jeito eu tenho alguém perto, né? E aí a gente é mais leal do que livre. Essa é uma outra frase importante também da gente ver. A gente é mais leal do que livre. O que isso significa? A gente acha que tem o livre-arbítrio e que tá liberado eu escolher tão livremente assim, mas na verdade não. A gente escolhe muito baseado nas nossas feridas, né? Nas nossas questões emocionais. Então, muitas vezes a gente não escolhe porque a gente está realmente exercendo o nosso livre-arbítrio, mas porque a gente está baseado nas nossas questões emocionais. Ganhar o título de uma pessoa boazinha, sim. Não, vai lá falar com a Thaís porque ela é um amor, ela é boazinha, ela nunca fala não. Mas a Thaís tá lá sobrecarregada, morta, com farofa, porque tá resolvendo o pepino de todo mundo. Mas ela tá agarrada no eu sou boazinha, eu sou uma boa pessoa, ela é maravilhosa, ela é inteligente. Entende? Isso também é uma questão de ganho. Títulos, né? A gente ganha o título de uma pessoa boa. Não fala com a Thaís porque ela é grossa, porque ela não ajuda ninguém não, ela é egoísta. Então a gente não quer esse rótulo, a gente quer um outro rótulo, né? A gente quer o rótulo de ser boa, de ser... Enfim, tudo isso também tá ligado ao pertencimento, que a gente não quer perder de jeito nenhum. Eu sou boazinha. Vou nem falar nada, hein? Vou nem falar nada. Já anotou os 4 passos? Tem 4 passos e o bônus ainda, né? Anote e pratique. Fique falando no espelho. Grava um vídeo você fazendo isso. Ajuda. Aí você se vê. Tem muita gente que não gosta de se ver, né? Mas você pode falar no espelho. Repete. Quanto mais você fizer, mais leve vai ficando. Muito bem. Anotado. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Também contar sobre o nosso evento que vai ser presencial. Depois eu vou postar tudo no feed para vocês verem certinho. Né? Vamos para nossa imersão dia 5/3, vai ser uma delícia. Quero ver vocês lá. E é isso. Obrigada, pessoal.
Boa noite. Ó, deu pra falar tudo. E não acabou a energia. Tive uns sustos no meio da live, né? Com latidos e trovões, mas deu tudo certo. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar comigo no direct, eu vou adorar conversar com vocês. Também tem meu WhatsApp por aí. A gente pode falar mais. Teremos outras lives, tá? Vou fazer, daqui 15 dias eu faço outra. E trago vou trazer um pré-evento na próxima live. Pra fazer um esquenta pra gente. Vocês vão adorar também. Não percam. Depois eu gravo, depois eu passo a data da live certinho, que eu ainda não organizei. Mas o evento é dia 5 de março, em comemoração ao Dia da Mulher. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Beijo.